O pequeno Vásia me olha com aqueles olhos brilhantes de curiosidade, os mesmos que eu tinha na sua idade, enquanto o sol de julho entra generoso pelas janelas da nossa casa. Estamos todos reunidos em torno da mesa de jantar como em todo domingo. Minha filha Marinha termina de preparar o almoço na cozinha, o marido dela corta o pão fresco. E meus 3 netos, Ivan, o mais velho com seus 14 anos, Misha com 11 e Vásia, que acabou de fazer 7, se acomodam ao meu redor, esperando alguma história. Não eram tesouros que a gente encontrava nos vilarejos antigos, Vásia, corrijo com um sorriso, enquanto passo a mão pelos cabelos brancos e olho para a foto amarelada do meu avô Pedro na parede. Ele, com seu uniforme desbotado e as medalhas no peito, parece quase vivo, como se fosse a provar o que estou prestes a contar. Era 1990, e eu tinha exatamente a idade que o Ivan tem hoje. Nossa aldeia na Crimeia era bem diferente da que vocês conhecem agora. Fecho os olhos, e as imagens do passado surgem tão vivas que dá para sentir o cheiro da terra molhada. Imaginem só, no lugar do asfalto, estradas de terra que depois da chuva, viravam um lamaçal tão grosso que os galochos afundavam até os joelhos. Cada casa aquecida a lenhas de manhã, o frio era tão intenso que os dentes batiam até a lareira esquentar. No verão, a água do poço gelava a garganta, mas tinha um gosto que nenhuma torneira consegue imitar. E a televisão? O pragmático Misha, sempre interessado em tecnologia, não perde tempo e pergunta. Claro que tínhamos, mas só 3 canais, e se o tempo estivesse ruim, a tela ficava cheia de chiados. Além dela, nosso maior tesouro era o rádio de ondas curtas, que meu pai tratava como se fosse de ouro. Nos fins de semana, ele girava o botão até capturar vozes distantes. Era assim que chamava as emissoras estrangeiras. Vocês eram pobres? Ivan pergunta baixinho, e vejo nos seus olhos uma sombra de preocupação, como se estivesse tentando se colocar naquele tempo. Não éramos pobres, filho, éramos diferentes. Minha mãe, professora, ganhava 120 rublos por mês. Meu pai, mecânico na fazenda coletiva, 180. Comprávamos açúcar e manteiga com cupom, fazíamos fila por sabonete infantil, que minha avó guardava 7 chaves e só usava em ocasiões especiais. Mas o pão? Minha mãe assava em casa, e o cheiro tomava a cozinha inteira. Tínhamos mel das nossas próprias colmeias e leite morno, tirado na hora da vaca da vizinha. Talvez não fossemos ricos, mas ninguém passava fome, e o mais importante, éramos uma família unida. Levanto-me da mesa, vou até o velho armário e abro a gaveta superior. Dentro, uma pequena caixa de madeira escura, entalhada à mão. Os netos se aproximam, contendo a respiração enquanto levanto a tampa. Sobre um forro de veludo, um crucifixo de prata pende de uma corrente enegrecida pelo tempo. Foi um presente do vovô Pedro, uma semana antes de ele falecer, digo, e minha voz falha um pouco. Essa relíquia passou de geração em geração. Meu bisavô era padre antes da Revolução, e o crucifixo já era dele, herdado do pai dele. Um raio de sol bate no metal, fazendo-o brilhar como uma estrela minúscula em minhas mãos. E tinha também a Belka, continuo. Uma cadelinha ruiva e branca, esperta como nenhuma outra. Meu avô me deu ela quando era só um filhotinho tremendo, com 2 meses de vida. Na época dessa história, Belka já tinha 13 anos, uma velhinha, em idade de cachorro, como a nossa alma, comenta Vásia. Mas Belka não era um cachorro qualquer. Meu avô Pedro sempre dizia, ela vai viver mais que todos nós porque não é só uma cadela, é uma guardiã. Volto a sentar, e as memórias me invadem como uma onda. Meu avô adorava contar como Belka pressentia as coisas. Uma vez, não deixou ele entrar na despensa, e 1 hora depois, uma viga desabou lá dentro. Desconfiava do vizinho Grisha, que mais tarde, descobrimos que furtava das hortas alheias. E quando minha mãe ficou doente com uma pneumonia, Belka foi a primeira a perceber, deitando-se aos seus pés e não saindo de lá até a febre baixar. Vejo Marinha sorrindo enquanto arruma os pratos de sopa fumegante na mesa. Ela já ouviu essas histórias incontáveis vezes, mas nunca interrompe. Pouco antes de morrer, meu avô me chamou ao seu quarto. Ele estava fraco como uma folha seca de outono, mas os olhos brilhavam claros. Estendeu a caixa para mim e disse, Ali, cuide do crucifixo e da Belka. Eles protegem esta casa. Lembro como se 2 sentimentos lutassem dentro de mim, o desejo adolescente de ignorar aquelas superstições, e o profundo respeito pela sabedoria de um homem que havia vivido tanto. E seu pai acreditava nessas histórias? Pergunta Ivan, já na idade em que começamos a questionar tudo o que os adultos dizem. Meu pai era um homem prático. Não encha a cabeça do garoto com essas coisas, Ana, dizia a minha mãe quando ela repetia os causos do avô. Mas sabe de uma coisa? Depois do que aconteceu, até ele mudou de ideia. O que aconteceu?
Os 3 netos perguntam ao mesmo tempo, os olhos arregalados. Naquele verão, boatos estranhos começaram a circular pela aldeia, baixando a voz para criar suspense. Falavam do padre Nicolau, que havia morrido 3 anos antes. Diziam que seu espírito aparecia perto da igreja velha, como se não tivesse encontrado paz e procurasse algo. Uma mulher, Vitória Semyonovna, até foi parar no hospital com um ataque de nervos, jurando que o padre havia se manifestado à noite, pedindo-lhe alguma coisa. Nesse momento, a porta da frente bate com o vento, e Vásia se encolhe, apertando-se contra mim. Minha avó Pelagia se benzia toda vez que ouvia essas conversas, prosseguiu. Já meu avô Pedro só franzia a testa e ficava calado. Hoje entendo. Ele sabia de algo, mas não teve tempo de contar. E daí? Insiste Misha impaciente. Daí começa a história de como um menino comum, sua cadela idosa e um crucifixo de prata ajudaram a desvendar um mistério que nossa aldeia guardava há décadas. Conta logo. Pede Vásia empolgado. Tudo a seu tempo, respondo, olhando para o relógio. Agora é hora do almoço, e depois, quem sabe, eu lhes conto como Belka desapareceu e o que aconteceu em seguida. Olho para a foto do meu avô na parede, e juro que vejo um brilho de aprovação em seus olhos. Essa história merece ser ouvida com atenção, porque nela cabem todas as coisas da vida, fé e dúvida, medo e coragem, e acima de tudo, a vitória da verdade. A manhã estava úmida e fria, apesar de ser verão. Nuvens pesadas pairavam sobre a aldeia, ameaçando uma chuva demorada. Saí debaixo das cobertas, tremendo com frio, e fui até a janela descalço. O pátio, a horta, a velha macieira, tudo estava no lugar, tão familiar que parecia gravado na minha memória. Desde que me entendo por gente, cada dia começava assim. Ali, você vai alimentar as galinhas? A voz da minha mãe vinha da cozinha rotineira, mas com um cansaço que eu reconhecia. Na noite anterior, ela havia passado horas corrigindo cadernos dos alunos do 2º ano. Já vou, mãe, respondi, puxando as calças jeans gastas nos joelhos. Lavei o rosto rápido com a água gelada do lavatório, afinal, encanamento em casa ainda era um luxo que só alguns vizinhos tinham, e vesti a camisa do meu pai. Vesti o casaco acolchoado, surrado pelo tempo mas ainda quente e saí para o quintal. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Normalmente Belka me recebia com latidos alegres, esticando a corrente até os elos rangirem. Mas sua casinha estava vazia. Belka, chamei, e meu eco ricocheteou no celeiro, amplificando a preocupação que de repente me invadiu. Aproximei-me da casinha e vi, a corrente estava rompida. Uma ponta jazia na poeira, a outra ainda presa ao mourão cravado na terra. Ao lado, um buraco fresco, como se alguém tivesse cavado por horas com determinação. Mãe, gritei, correndo de volta para casa. Mãe, Belka sumiu. Na nossa família, aquela cadela não era só um animal de estimação. Ela era um elo invisível que nos ligava ao avô Piotr. Minha mãe saiu apavorada para a varanda, jogando às pressas um chale sobre os ombros, e vi seu rosto empalidecer. Talvez ela não tenha ido longe, disse, com um fio de esperança na voz. Vamos procurar pelo quintal. As galinhas ficaram sem comer, enquanto revirávamos cada canto, o celeiro, o pomar, até o porão, lugar que Belka evitava por medo da escuridão. Nada. Meu pai voltou da madrugada no colégio agrícola, com o rosto fechado e silencioso. As coisas não iam bem por lá, máquinas velhas, peças que não chegavam, salários atrasados há 2 meses. O que aconteceu? Perguntou, notando nossas expressões tensas. Enquanto minha mãe quebrava ovos na tigela para fazer panquecas, contou sobre o sumiço. Suas mãos tremiam levemente, e eu entendia por que Belka havia sido o último presente do pai dela. Cadelas velhas às vezes vão embora para morrer, disse meu pai, pragmático, mas amaciou a voz ao ver minha mãe enxugar uma lágrima com o dorso da mão. É comum nos animais. Não, eu tinha certeza, embora não soubesse explicar. Ela não teria ido embora assim, sem mais nem menos. E a corrente rompida? E aquele buraco? Nesse momento a luz apagou. Na nossa aldeia, isso era rotina, especialmente fora da temporada de colheita. Minha mãe acendeu a lamparina a querosene, que sempre ficava à mão, e a cozinha se encheu de uma luz trêmula e amarelada, junto com o cheiro característico do combustível. Naquele clarão vacilante realizamos um verdadeiro conselho de família. Lyosha, você precisa perguntar aos vizinhos, decidiu a vovó Pelageia, sorvendo ruidosamente o chá do pires. Ver se alguém viu Belka. Eu vou com você, ofereceu meu pai, surpreendentemente. 4 olhos veem mais que 2. A frigideira de ferro fundido chiava no fogão, e minha mãe, com habilidade, virava as panquecas que normalmente devorávamos com prazer. Mas hoje a comida empacava na garganta.
Belka não teria simplesmente fugido, murmurou minha mãe quando eu já me preparava para sair. Seu avô sempre dizia que ela era uma cadela diferente, que sentia coisas que outros cães não sentiam. Meu pai resmungou, mas não discutiu, uma atitude incomum para ele. Se ela foi embora, é porque era necessário, comentou a vovó, fazendo o sinal da cruz diante do ícone no canto. Não à toa seu avô, antes de morrer, pediu para cuidar tanto da cruz quanto da cadela. Percorremos a aldeia inteira, eu e meu pai. O vizinho Vassili Vassilievich, consertando seu Ural bem no meio do quintal, apenas balançou a cabeça. Não vi sua cadelinha, Mikhalit. E que pena é essa? Arrume outra. Ele enxugou as mãos numa flanela suja de graxa, e me pareceu ver algo estranho em seus olhos, não medo, não exatamente, mas uma sombra de inquietação. Maria Petrovna, mãe do meu amigo Ronca, selecionava batatas na varanda. Ao lado, os baldes de leite brilhavam, recém-encerados, prontos para serem levados ao posto de coleta. Não tenho tempo para cachorros, menino despachou. Minha vaca está para parir, tenho que capinar a horta e ainda juntar dinheiro para as calças jeans do Ronca. Todos os garotos andam de jeans agora, e o meu vai de qualquer coisa. Na padaria do Silmag, uma fila se formava pela chegada do pão fresco vindo do distrito. Lá encontrei Ronca e Pasca, meus companheiros de pesca e futebol. Belka sumiu, contei. Vocês ajudam a procurar? Os dois trocaram olhares. Lioca, hoje a gente tem coisa, gaguejou Ronca, desviando os olhos. Vamos à casa da Zinka Kuznetsova. Ela arrumou um videocassete novo. Vai passar o Exterminador do Futuro. E a cadela já é velha, acrescentou Pasca. Talvez tenha ido mesmo para morrer. Senti uma onda de ressentimento crescer dentro de mim. Quantas vezes Belka correrá à nossa frente no caminho da pesca? Como se alegrava quando dividíamos com ela nosso magro peixe, como latia feliz quando jogávamos futebol no campo do colégio agrícola. Obrigado pela ajuda, disse entre dentes, e virei as costas. No caminho de volta, meu pai, que até então permanecera calado, de repente parou. Espere aí. Ele se deteve diante de seu barracão, onde guardava ferramentas e peças, e com um gesto me chamou para dentro. Vê esta bicicleta? Apontou para um velho Ural encostado na parede, com o pneu murchinho. O pneu está furado. Vamos consertar. Não entendia como pensar em bicicleta naquela hora, mas meu pai era irredutível. Um homem precisa saber fazer tudo com as próprias mãos, ia dizendo, enquanto mostrava como tirar a cobertura e remendar a câmara. Presta atenção. Suas mãos fortes, sujas de graxa, trabalhavam com destreza, e eu me peguei admirando os movimentos. Acha que Belka realmente foi embora? Perguntei, quando terminamos. Para morrer? Completei. Meu pai limpou as mãos devagar na flanela e, para minha surpresa, confessou: não sei, filho. Você sabe que não acredito nessas coisas. Mas é estranho, sem dúvida. Aquela corrente era resistente, eu mesmo verifiquei há pouco tempo. E aquele buraco? Ele ficou pensativo. Na vida tudo pode acontecer. Talvez seu avô tivesse razão sobre essa cadela. Essa admissão, vinda de um cético convicto como meu pai, me chocou mais do que qualquer coisa. À noite, quando o crepúsculo envolveu a aldeia, eu estava sentado no banco junto ao fogão, observando a vovó manejar o pegador com habilidade, tirando do forno o caldeirão de mingau. Vovó, o que o vovô contava sobre o padre Nicolau? Perguntei. Ela congelou como se tivesse esbarrado numa barreira invisível. Por que você quer saber? Indagou, desconfiada. Acho que tem a ver com Belka. A vovó sentou-se ao meu lado no banco, sacudiu as mãos para tirar a farinha e se benzeu. Seu avô sabia de muitas coisas, mas não contava tudo, começou em voz baixa. O padre Nicolau era um homem bom, justo. Quando quiseram destruir nossa igreja de vez, ele foi o único que se opôs, e depois morreu de repente. Diziam que era do coração. E o que isso tem a ver com Belka? Não entendia. Seu avô e o padre eram amigos. Ninguém sabe do que falavam. Só que depois da morte do padre Nicolau, seu avô ficou diferente. Passava horas sussurrando com Belka, como se ela entendesse. Fiquei pensativo. Será que o vovô só contava histórias? Mas então por que Belka sumiu agora? Por que a corrente arrebentou? No dia seguinte, desistindo de procurá-la pela aldeia, fui até a velha igreja na periferia. Ela estava semidestruída, com o telhado desabado e tomada por mato. Ali, certa vez, o padre Nicolau havia oficiado. Junto ao muro, encontrei o velho Ivan Stepanovich, ex-zelador, sentado numa pedra, apoiado na bengala como se me esperasse. Procurando sua cachorrinha, Ali, perguntou, embora eu não tivesse dito nada sobre minha visita. Como o senhor sabe? Espantei-me. Gente velha sabe de muitas coisas, riu, coçando a barba grisalha.
Nem todo sumiço é uma desgraça. Às vezes é um sinal. Que sinal? Aproximei-me. Venha com seus pais aqui à noite, disse, levantando-se com dificuldade. Temos que conversar sobre seu avô, sobre o padre, e sobre como você vai encontrar Belka, só que talvez não onde está procurando. Ele se afastou, arrastando os pés, e eu fiquei parado junto ao muro da igreja, sentindo algo se mexer dentro de mim. Uma estranha premonição crescia dentro de mim, como se eu estivesse à beira de algo que mudaria não só a minha vida, mas a de toda a nossa família. O crepúsculo descia sobre Krinskoy suave como um cobertor de plumas. Caminhávamos pela única rua da aldeia, eu, meu pai e minha mãe. Minha avó ficou em casa, dizendo que as juntas doíam com a mudança do tempo. E se a Belka voltar? Justificou. Não gosto dessa ideia, resmungou meu pai, ajustando a boné. O que esse velho Kuznetsov pode saber? Só vai encher a cabeça do menino com lendas. Mikhail, minha mãe tocou-lhe o braço. E se ele souber mesmo alguma coisa? O Lyosha não nos chamaria aqui sem motivo. Meu pai apenas grunhiu, mas não diminuiu o passo. Via-se que por trás da desconfiança havia curiosidade. Não era todo dia que um mistério assim aparecia em nossa aldeia. A casa de Ivan Stepanovich ficava na extremidade da vila, baixa e enegrecida pelo tempo. O alpendre rangeu sob nossos pés, e aquele som me lembrou o balanço enferrujado do quintal do meu avô. Entrem, veio uma voz de dentro, embora ainda não tivéssemos batido. O ar lá dentro cheirava a ervas secas, ao calor do fogão a lenha e a algo indefinível, talvez cera de vela ou incenso. Nas paredes, ícones em molduras escuras, quase indistintos na penumbra. No canto vermelho, uma grande imagem de São Nicolau, com uma lamparina acesa tremulando sua luz. Sentem-se, Ivan Stepanovich apontou para um banco junto à mesa. A mesa era rústica, de tábuas grossas, mas coberta por uma toalha branca bordada nas pontas. Num canto, um samovar de carvão reluzia, impecavelmente polido. Ao lado, numa bandeja, rosquinhas, mel em pote de barro e pão de centeio fatiado. Tomarão um chá? O velho se mexeu, tirando copos de vidro facetado com porta-copos de metal. Folhas de framboesa colhi e sequei eu mesmo. Com mel fica ótimo. Minha mãe agradeceu com um aceno. Meu pai batucava os dedos na mesa, impaciente. Respeitável Ivan Stepanovich, começou ele, quando nos acomodamos, meu filho diz que o senhor sabe algo sobre nosso cachorro desaparecido. Sei, Mikhail Petrovich, confirmou o velho. Mas antes preciso contar outra coisa. Algo que calo há muito, tempo demais. Tomou um gole de chá, alisou a barba grisalha e começou. Já ouviram as histórias sobre o padre Nicolau? Dizem que seu fantasma vagueia, assusta as pessoas, que ele procuraria um tesouro da igreja. Minha mãe estremeceu e se benzeu. Tudo mentira, afirmou Ivan Stepanovich com firmeza. O padre Nicolau era um homem justo. Não se tornou vítima, foi um herói. Poucos sabem disso. Chega de contos, velho, meu pai bateu o punho na mesa irritado. Não viemos aqui para ouvir fofocas. Mikhail, minha mãe o repreendeu. Não se preocupe, Ana Vassilievna, sorriu Ivan Stepanovich. Seu marido é homem prático, entendo. Mas a verdade é mais importante que qualquer ceticismo. Ele se levantou, foi até uma cômoda e tirou uma fotografia amarelada numa moldura simples de madeira. Olhem! Na imagem, um jovem sacerdote posava ao lado de dois homens junto ao portão da igreja. Um deles eu reconheci na hora, meu avô Piotr, jovem de farda militar e medalhas. O outro era o próprio Ivan Stepanovich, de cabelos negros ereto. É de 1947, explicou. A igreja tinha acabado de reabrir depois da guerra. O padre Nicolau chegou até nós. Era jovem, ardente. Passou toda a guerra como capelão militar, tinha 2 ordens de mérito. Seu avô Piotr o conheceu na frente de batalha. Fiquei paralisado. Meu avô nunca tinha me contado isso. Quando começou a perestroika nos anos 1990, continuou Ivan Stepanovich, todo tipo de gente apareceu por aqui. Esses novos russos, como dizem hoje, souberam que nossa igreja guardava valores, ícones antigos, objetos litúrgicos pré-revolucionários. Começaram a aparecer, oferecendo dinheiro ao padre Nicolau para colaborar. Que valores? Espantou-se meu pai. A igreja está vazia. Está vazia agora, concordou o velho. Mas na época havia o que proteger. O padre Nicolau se recusou a negociar com os traficantes. Eles ameaçaram roubar tudo à noite, se não chegassem a um acordo. Naquela noite nós 3, eu, o padre e seu avô Piotr, tiramos o que havia de mais valioso e escondemos. Na manhã seguinte, os ladrões apareceram. Arrombaram a igreja, levaram até as lamparinas. Mas não encontraram o essencial. Ivan Stepanovich tomou outro gole de chá e prosseguiu. Um mês depois, o padre Nicolau morreu.
de ataque cardíaco. Antes de falecer, fez-nos prometer que não mexiríamos no esconderijo até que os tempos mudassem. Não é para nós que guardamos, dizia ele. É para os que virão. Quando a fé voltar à aldeia, as relíquias voltarão. E a Vitória Semyonovna? Perguntou minha mãe. Dizem que ela viu o fantasma do padre Nicolau. A Ana Vassilievna suspirou velho. A Vitória esteve em cativeiro na guerra. Saiu de lá com a saúde arruinada. Depois, o marido alcoólatra maltratou a vida inteira. Teve alucinações por causa dos nervos. Isso não tem nada a ver com o padre Nicolau. Eu ouvia tudo aquilo atordoado. Um pensamento martelava em minha cabeça. E se meu avô não mentia? E se todas as suas histórias eram verdade? Digamos, meu pai falou devagar. Digamos que essa história seja verdade. Que relação isso tem com nosso cachorro desaparecido? A mais direta, Ivan Stepanovich inclinou-se para a frente. Seu avô Piotr era o guardião do segredo. Pouco antes de morrer, confessou-me que temia não viver até o retorno das relíquias, e que deixará uma pista para seu neto e para sua cadela. Para mim? Soltei o ar. Para você, Alexei. O crucifixo que seu avô lhe deu não é só uma relíquia de família. É uma chave. E a cadela? Meu pai cruzou os braços. Os cães sentem o sagrado. Eles distinguem o bem do mal melhor que muitos humanos. Ou seja, meu pai falou com desdém. O senhor está dizendo que nossa velha cadela fugiu para caçar tesouros da igreja? Ela já os encontrou, Mikhail Petrovich, respondeu o velho, sereno. Vi-a ontem na clareira do bosque queimado, perto do carvalho velho. Cavava a terra como se pressentisse algo. Cheguei mais perto, e ela rosnou para mim, não me deixou aproximar. Primeira vez que faz isso. Sempre foi dócil, mas me tratou como a um estranho. Por que não a trouxe de volta? Exclamou minha mãe. Não consegui, Ana Vassilievna. Sou velho, não tenho força para correr atrás de uma cadela. E acho que não foi por acaso que ela estava lá. O silêncio tomou conta do cômodo, quebrado apenas pelo estalar das lenhas na lareira. Ou seja, conclui finalmente a Belka encontrou as relíquias. Aquelas que o padre Nicolau, meu avô, e o senhor esconderam. Parece que sim, confirmou Ivan Stepanovich. Cães como a sua sentem coisas que nós, humanos, não percebemos. Soa lógico, mas não há provas. Meu pai balançou a cabeça, embora sua voz já não soasse tão incrédula. Talvez ela só tenha corrido atrás de um coelho. Pensem como quiserem, Mikhail Petrovich, respondeu o velho, calmo. Mas eu sei do que falo. E há mais uma coisa que sei. Meu tempo está acabando. Os médicos me levaram à cidade. Disseram que tenho talvez 2 meses. Ele me olhou longo tempo. Amanhã mostrarei a vocês onde fica exatamente o esconderijo. Seu avô Piotr me fez jurar que passaria esse conhecimento ao neto dele quando chegasse a hora. E a hora chegou. Não iremos a lugar nenhum, cortou meu pai. A floresta não é lugar para passeios, ainda mais com uma criança. Tenho 15 anos, papai, protestei. Como quiserem, suspirou Ivan Stepanovich. Só pensem nisto. Essas relíquias não são apenas objetos. São um pedaço da história desta aldeia, da sua família, e da fé que quase se perdeu. Se não as recuperarmos agora, podem se perder para sempre. Ele se recostou, como se as palavras tivessem lhe custado as últimas forças. E a Belka? Perguntei. Ela está guardando o lugar, como se soubesse que sua missão ainda não acabou. O velho fechou os olhos por um instante, como se visse algo além daqueles muros de madeira. Amanhã, ao amanhecer, se decidirem vir, não eram apenas objetos antigos. Eram a nossa história, a nossa fé. Não pertenciam só a você, mas a toda a aldeia, a todos os que acreditam. As relíquias devem voltar para a igreja. Ele se voltou para minha mãe. Ana Vassilievna, sei que você é uma mulher de fé. Ajude a convencer seu marido. Mãe permaneceu em silêncio, brincando com a ponta da toalha de mesa. Pela primeira vez vi hesitação em seus olhos. Papai, eu decidi, falei firme. Vamos pelo menos verificar. Se a Belka estiver lá já é um motivo. E de qualquer forma precisamos encontrá-la. Pai me olhou por longo tempo, depois desviou o olhar para a fotografia na parede. Meu avô jovem ao lado do padre Nicolau. Seus dedos apertaram a moldura como se buscassem forças na imagem desbotada. Está bem, cedeu finalmente. Amanhã de manhã vamos. Mas só para buscar a cachorra. Entendido? Nada de procurar tesouros. Entendido, respondi, embora soubesse que todos nós, no fundo, procurávamos muito mais do que isso. Obrigado, Mikhail Petrovich. Ivan Stepanovich sorriu, aliviado. Esperarei por vocês aqui às 7 da manhã. E leve o crucifixo do seu avô, Alexei. Aquele mesmo, de prata. Pode ser útil. No caminho de volta, pai permaneceu incomumentemente calado.
Só quando chegamos ao portão de casa ele parou e disse, como se falasse consigo mesmo. Sabe, Lyosha, sempre achei que seu avô era um sonhador. Pensava que suas histórias não passavam de fábulas de velho. Mas hoje, ele fez uma pausa, procurando as palavras. Hoje, pela primeira vez, me perguntei se não estive errado todos esses anos. Olhei para ele, surpreso. Nunca antes o tinha ouvido admitir que pudesse estar enganado. Se o que Ivan Stepanovich disse for verdade, continuou com a voz mais baixa, então seu avô foi um herói de verdade. E o padre Nicolau também. Isso me fez refletir. Sobre o que, pai? Sobre o fato de que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica, filho. E talvez não devêssemos tentar. Naquela noite demorei a dormir. As palavras de Ivan Stepanovich ecoavam na minha cabeça, misturadas às lembranças do avô, do padre Nicolau e, claro, da Belka. Tirei o crucifixo de prata do avô e o examinei à luz da lua que entrava pela janela. O metal opaco brilhava fracamente, como se guardasse em si uma força oculta adormecida. Amanhã tudo ficará claro, pensei, enquanto o sono finalmente me levava. Amanhã começou com um conselho de família. A lâmpada fraca de Illich lançava uma luz amarelada sobre nossos rostos, reunidos em torno da mesa da cozinha. Do lado de fora, o amanhecer mal despontava, prometendo um dia nublado, mas sem chuva. Acho que todos devemos ir, disse mãe, servindo o chá com determinação. Se o que Ivan Stepanovich contou for verdade, isso diz respeito a toda a família. Até vovó, contra seu costume de ficar em casa, insistiu em nos acompanhar. E eu também vou. As pernas não são mais as mesmas, mas chegarei. Piotr era meu marido. Os segredos dele são meus segredos. Pai resmungou, cruzando os braços, mas depois suspirou. Tá bom, mas sem exageros. Vamos, procuramos a cachorra. Se não encontrarmos nada, voltamos. Combinado? Troquei um olhar com mãe. Sabia que, como eu, ela acreditava que encontraríamos muito mais do que a Belka. Os preparativos foram rápidos. Pai revisou a velha mochila de lona. Uma pá pequena de sapador, corda, lanterna a pilhas, fósforos à prova d'água. Virou-se para a mãe. Ana, prepare um termo com chá. E algo para comer. Mãe enrolou pão, toucinho defumado e ovos cozidos em um pano de linho surrado. Pai me chamou. Lyosha, pegou o crucifixo? Mostrei a corrente com o símbolo prateado pendurado no pescoço. Nem mesmo o pai duvidou naquele momento de que ele poderia ser necessário. Ivan Stepanovich nos aguardava junto ao seu portão, apoiado em um cajado nodoso. Ao ver vovó, balançou a cabeça. Pelageia Ivanovna, o caminho é longo. Será difícil para você. Bobagem, Ivanitch, retrucou vovó, ajustando o casaco gasto. Na guerra, eu andava por estradas que seus jovens nem aguentariam. O velho assentiu, compreensivo. O trajeto até a floresta queimada começou fácil. Uma estrada de terra batida nos levava além dos campos do Kolkhoz, mas logo esbarramos no primeiro obstáculo. A chuva da noite havia transformado parte do caminho em um pântano lamacento. Teremos que fazer um desvio, indicou Ivan Stepanovich, apontando para uma trilha quase imperceptível à direita, que serpenteava por um barranco seco. Ou pelo menos era seco. Seco como? Resmungou pai. Se lá é um pântano. Antes era, deu de ombros o velho. Na guerra, cavavam trincheiras ali, a terra era arenosa, a água escoava. Depois fizeram a drenagem por perto. Tudo mudou. O atalho se revelou mais árduo do que o caminho original. A trilha estreita se perdia entre as árvores, sumindo em meio à grama alta. Pai ia à frente, abrindo passagem com um galho. Seguiam-no mãe e eu, vovó e Ivan Stepanovich fechavam a fila. Foi na subida de um morro seco que o acidente aconteceu. Pai escorregou na argila úmida, balançou os braços em um gesto desengonçado e caiu, praguejando entre dentes. Mikhail! Mãe correu até ele. Pai estava sentado, segurando o tornozelo, o rosto contorcido de dor. Acho que torci, murmurou. Vamos voltar. Nada de bom vai sair disso. Não agora, protestei. Já estamos no meio do caminho. Olha ao redor, Lyosha. Pai fez um gesto amplo com a mão. Estamos no meio do nada. Estou machucado, sua mãe molhou os pés, sua avó mal consegue andar. Por quê? Por causa de uma história de velho? Ivan Stepanovich, em silêncio, tirou do bolso um pano de linho, molhou-o no riacho próximo e estendeu a pai. Ponha isso, Mikhail Petrovich. O frio alivia a dor. Enquanto o pai enfaixava o tornozelo com o pano úmido, senti uma dúvida crescer dentro de mim. Será que pai tinha razão? Será que tudo isso não passava de tolice? Fábulas de um homem idoso misturadas à saudade do avô? Olhei para o céu cinzento, para a mãe exausta, para a vovó, apoiada com dificuldade no cajado, e uma voz interior sussurrou, volte enquanto é tempo.
Mas outra voz teimosa, persistente, falou mais alto. O avô nunca mentiu. Se ele acreditava nisso, então é verdade. Pai, ajoelhei-me ao seu lado, vamos tentar só um pouco mais. Pelo avô, pela Belka. Ele me encarou longamente, depois olhou para a mãe. Ela sentiu, quase imperceptivelmente. Está bem, cedeu pai com relutância. Mas se em 1 hora não encontrarmos nada, voltamos. Sem discussão. Com esforço, levantou-se, testou o tornozelo e mancando, seguiu em frente. O próximo obstáculo nos esperava quando chegamos a uma encruzilhada de troncos caídos. Ivan Stepanovich parou, confuso. Estranho. Deveria haver uma trilha à direita, levando ao carvalho antigo. Mas não está mais aqui. Nos perdemos. A voz de pai soou tensa. Não, não nos perdemos, o velho balançou a cabeça. Tudo mudou. Faz 3 anos que não venho aqui. A floresta vive sua própria vida. Trilhas desaparecem, árvores caem, novas nascem. E agora? Mãe apertou contra o peito o embrulho com a comida como se buscasse proteção. Ivan Stepanovich franziu a testa tentando se orientar. Precisamos encontrar o carvalho, falei, surpreendendo a mim mesmo. Ele não pode ter sumido. Os carvalhos ficam no mesmo lugar por séculos. Pensamento certo, aprovou o velho. É uma árvore marcante, 2 braços de circunferência com o topo dividido em 2. Se subirmos naquele morro talvez avistemos. A subida foi penosa. Pai mancava, vovó respirava com dificuldade. Mas quando alcançamos o topo, avistamos, no centro de uma clareira, o carvalho imponente, exatamente como descrito, enorme com a copa partida ao meio, como um guardião ancestral. Lá está! Exclamei. Vamos! A descida não foi mais fácil que a subida, mas agora éramos impulsionados pela esperança. Quando estávamos a cerca de 100 metros da árvore, ouvimos um som fraco, mas inconfundível, um latido. Intermitente, rouco, mas ela, Belka, corri à frente, sem me importar com o caminho. Ela estava deitada sob o carvalho, encolhida em um montículo de terra. O focinho afilado, os olhos. Mostrava cansaço. No flanco, sangue seco, provavelmente se ferira em algo pontiagudo. Mas ao nos ver, Belka ergueu-se com esforço e abanou o rabo fracamente. Viva! Suspirou minha mãe, ajoelhando-se ao lado da cadela. Belka lambeu sua mão, depois olhou para mim e gemeu baixinho, como se tentasse nos explicar algo. Passei os dedos por sua cabeça, sentindo o pelo quente sob minha palma, e os olhos se encheram de lágrimas de alívio. Olhem, apontou meu pai para o chão ao lado de Belka. Ela claramente estava cavando algo. De fato, havia várias covinhas ao redor, como se a cadela tivesse tentado escavar, mas a ferida ou cansaço a impediram. Ivan Stepanovich ajoelhou-se, apalpando a terra com as mãos. Precisamos cavar aqui. Ajudem-me. Meu pai estendeu a mão para pegar a pá no mochila, mas parou abruptamente. Droga! Praguejou. Deixei a pá no acampamento quando enfaixei o pé. Não é problema, disse Ivan Stepanovich com calma, tirando de trás da camisa uma pequena pá dobrável de sapador. Guardo sempre para ocasiões como esta. Só vai demorar mais. A terra está dura, e a pá é pequena. Começamos a trabalhar, revezando-nos. Primeiro meu pai, depois eu, então Ivan Stepanovich. Minha avó ficava ao lado de Belka, acariciando-a e murmurando palavras tranquilas. Minha mãe nos servia chá do termo. As horas passavam. O sol, que havia surgido entre as nuvens, já se inclinava para o oeste. A cova ficava mais funda, mas nada aparecia. Eu via o rosto do meu pai se fechar cada vez mais, minha mãe olhava ansiosa para o céu, temendo que anoitecesse antes de terminarmos. Talvez seja melhor parar, disse meu pai finalmente. Já cavamos por 3 horas. Se houvesse algo aqui, já teríamos encontrado. Só mais um pouco, Mikhail Petrovich pediu Ivan Stepanovich. Tenho certeza de que estamos perto. Peguei a pá novamente e cravei-a na terra. Um som surdo ecoou. O metal havia batido em algo sólido. Tem algo! Exclamei, afastando a terra com as mãos. Em poucos minutos, limpamos um embrulho de lona amarrado com uma corda resistente. Era pesado, e meu pai e eu tivemos que puxá-lo juntos para cima. Cuidado, advertiu Ivan Stepanovich. Há coisas frágeis aí. Colocamos o embrulho na grama e ficamos imóveis, sem ousar abrir. Finalmente meu pai desfiatou o nó, e a lona se abriu, revelando seu conteúdo. Ícones. Antigas com ripas de prata escurecidas pelo tempo. Utensílios litúrgicos. Cálices, cruzes, candelabros, livros encadernados em couro com fechos de metal e um maço de papéis amarelados, amarrados com barbante. Minha mãe ajoelhou-se, persignando-se e murmurando uma prece. Minha avó chorou baixinho, pressionando a ponta do lenço contra os lábios. Não pode ser, sussurrou meu pai, tocando com cuidado uma imagem do Salvador.
Isso é um tesouro de verdade. Não um tesouro, Mikhail Petrovich, corrigiu Ivan Stepanovich, balançando a cabeça. Santidades. A diferença é imensa. Desatei o barbante do maço de papéis. No topo, havia uma carta escrita com letra cuidadosa e firme. Comecei a ler em voz alta. A quem encontrar esta carta? Se você lê estas palavras, chegou a hora de devolver as santidades à casa de Deus. Eu, Padre Nikolai Morozov, reitor da Igreja da Intercessão da Santíssima Virgem da aldeia de Krinskaya, junto aos fiéis auxiliares Piotr Voronin e Ivan Kuznetsov, escondemos estes valores sagrados de mãos iníquas que desejavam usá-los para fins alheios à sua finalidade. Não o fizemos por glória ou ganância, mas para preservar a fé e a memória. Estas ícones e relíquias não nos pertencem, mas a Deus e ao povo que por séculos orou diante delas. Sei que não viverei até os tempos em que o templo voltará a resplandecer com preces. Mas creio que esses tempos virão, e então estas santidades devem retornar ao seu lugar legítimo. Peço a quem as encontrar que haja segundo a consciência e devolva o achado à Igreja. Lembre-se, o que segura em suas mãos não são meros objetos antigos, mas um fragmento da alma de nosso povo, de nossa fé, de nossa história. Com fé em Deus e nos homens. Padre Nikolai Morozov. Verão de 1991. Minha voz tremeu nas últimas palavras. Uma quietude estranha pairava sobre a floresta como se a própria natureza contivesse a respiração para ouvir a mensagem do passado. Ele sabia que morreria, murmurou Ivan Stepanovich. O coração era fraco. Depois da guerra ficou com o estilhaço perto do peito. Os médicos diziam, é um milagre que tenha vivido tanto tempo. Meu pai pegou com cuidado uma das ícones, a imagem de São Nicolau em ripas de prata. O rosto do santo, escurecido pelo tempo, parecia fitar-nos profundamente. A vida toda só acreditei no que podia tocar, disse meu pai, devagar. Em máquinas, em trabalho, na família. O resto me parecia invenção. Ergueu os olhos para mim. Desculpe, filho. Seu avô era mais sábio do que nós. Belka, que até então permanecerá quieta, levantou-se manca e aproximou-se. Cheirou as ícones, gemeu baixinho e deitou-se ao nosso lado, apoiando a cabeça nas patas. Ela as reconhece, sussurrei. Como seu Piotr Ivanovich dizia, confirmou Ivan Stepanovich. Ela é especial. Tudo se encadeia. Apontou para a cruz de prata que eu trazia no pescoço. Foi este crucifixo que te guiou até aqui, Alexei. Seu avô não o deixou por acaso. Lembrei-me das palavras dele. Cuide da cruz e da cadela. Elas guardam a casa. Agora compreendia seu verdadeiro significado. Não se tratava de nossa modesta casa de aldeia, mas da casa de Deus, do templo, de nossa fé, de nossa história. Recolhemos as relíquias com cuidado de volta à lona. Meu pai pegou Belka no colo, apesar da pata ferida. O caminho de volta foi feito em silêncio, carregados de emoções difíceis de expressar. A floresta já não nos parecia hostil. Pelo contrário, parecia abrir-se diante de nós, como se nos conduzisse, guardiões de um segredo redescoberto, portadores de uma verdade que aguardara décadas por seu momento. A notícia de nossa descoberta espalhou-se pela aldeia mais rápido que fogo no campo. Já na tarde do dia seguinte, curiosos começaram a se aglomerar em frente à nossa casa, uns com interesse sincero, outros com inveja mal disfarçada. Decidimos entregar as relíquias às autoridades competentes, foi o conselho de Ivan Stepanovich, e meu pai concordou. Precisamos fazer tudo dentro da lei, disse meu pai, abotoando seu único paletó de saída. Vamos ao conselho rural. Anatoly Sergeyevich Petrov, presidente do soviete local, recebeu-nos em seu pequeno gabinete abarrotado de papéis. Desdobramos as relíquias sobre sua mesa, e o tic-tac dos pesados relógios de parede parecia desacelerar. Tic-tac. Tic-tac. Anatoly Sergeyevich ajustou os óculos e inclinou-se sobre as ícones. E onde, dizem, vocês encontraram isso? Contamos toda a história. Ele ouviu com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. Mas quando chegamos à carta do padre Nikolai, sua expressão mudou. Nikolai Morozov murmurou. Lembro-me dele. Homem justo, bom. Suspirou. Só que não temos provas de que esses objetos realmente pertenciam à nossa igreja. Como não? Protestou meu pai. Temos a carta. E o testemunho de Ivan Stepanovich. Anatoly Sergeyevich tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, cansado. Eu acredito em vocês. Mas precisamos de comprovação documental. São bens eclesiásticos, possivelmente de grande valor histórico. É necessária uma perícia, atestados. Tenho que chamar especialistas do museu regional. Quanto tempo isso vai levar? Minha mãe torcia nervosa a ponta do chale. Uma semana, talvez duas, deu de ombros o presidente. Hoje mesmo envio o pedido. Enquanto isso,
Ele refletiu por um instante, ajustando os óculos no rosto magro. Enquanto isso, os objetos ficarão guardados no cofre do Conselho Rural. Vou lhes dar um recibo. Deixamos as relíquias com o coração apertado, como se uma parte da nossa própria história tivesse sido trancada naquela caixa fria e impessoal. A espera se estendeu por longos 10 dias. Nesse tempo, um estranho clima se formou ao redor da nossa família. Alguns nos admiravam, outros invejavam, e havia até quem espalhasse boatos de que havíamos encontrado um tesouro e escondido a maior parte. Não dê atenção, dizia meu pai, notando como eu reagia aos sussurros pelas costas. Fofoca é como onda do mar, hoje sobe, amanhã some. Mas eu via como seus lábios se apertavam toda vez que os murmúrios se calavam ao nosso aproximar. Finalmente 2 especialistas do Museu Regional chegaram à aldeia, um homem magro, de barba bem cuidada, e uma mulher corpulenta, vestida com um terno severo. Fomos chamados ao conselho para a perícia. Durante 3 horas eles examinaram cada peça, faziam anotações, tiravam fotos e cochichavam entre si. Nós, no corredor, estávamos como em brasas. Escutem, disse por fim o especialista barbudo, saindo da sala. Tivemos algumas dúvidas sobre a origem de parte dos objetos. O que isso significa? Meu pai franziu a testa preocupado. Vejam, algumas dessas ícones e utensílios eclesiásticos datam do século XV. Tem valor histórico e artístico imenso. Precisamos esclarecer como pararam na igreja da sua aldeia. E se não conseguirmos? Perguntei, tenso. O especialista hesitou. Nesse caso, talvez seja necessário um inquérito mais aprofundado sobre a procedência. No caminho para casa, ninguém disse uma palavra. Só quando fechamos a porta, minha mãe murmurou baixinho. E se nos acusarem de roubo? Não fale bobagem, cortou meu pai, mas sua voz não soou convincente. À noite, Vasily Vassilievich, o mesmo vizinho que nos ignorara quando procurávamos a Belka, apareceu em nossa porta. Ouvi dizer, Mikhailite começou, remexendo os pés, que vocês acharam ouro da igreja, milhões, e entregaram só uma migalha. Meu pai, normalmente calmo, empalideceu de raiva. Saia da minha casa. Rugiu, fazendo Vasily recuar, assustado. Meu filho é honesto, e eu também. Se ouvir mais uma palavra dessas, vou contar seus dentes um por um. Quando o vizinho, balbuciando desculpas, sumiu atrás do portão, meu pai afundou no banco, cobrindo o rosto com as mãos. Sempre assim, suspirou. Faz uma boa ação, e te acusam do pior. Naquela noite demorei a pegar no sono. Minhas ideias giravam em torno de uma pergunta. Tínhamos feito a coisa certa? Será que devíamos ter deixado tudo como estava? Ou entregado a descoberta diretamente à igreja, sem passar pelas autoridades? Belka, como se sentisse minha inquietação, apoiou a cabeça no meu colo e gemeu baixinho. Vai ficar tudo bem, sussurrei, afagando suas orelhas. Tem que ficar. No dia seguinte, a situação ficou ainda mais complicada. Um jovem sacerdote de barba espessa chegou da eparquia. Passou horas conversando com os especialistas e Anatoly Sergeyevich, depois pediu para ver o local da descoberta. Levamo-lo até o velho carvalho. O padre andou em círculos anotando, fotografando, até que de repente perguntou: E você é o menino que encontrou os objetos? Sim, respondi, apontando para Belka. Junto com a minha cadela. Ele me olhou fixamente. E na sua opinião, o que deveria ser feito com essas coisas? Sem hesitar, respondi: devolvê-las à igreja. Não são nossas, pertencem a Deus e ao povo. O sacerdote sorriu e assentiu aprovador. Mais uma semana se arrastou em ansiosa espera. Os especialistas partiram, prometendo enviar o laudo. O representante da eparquia também se foi, sem dar respostas claras. Vivíamos como sobre uma bomba prestes a explodir, sem saber como tudo terminaria. Até que na quinta-feira, Anatoly Sergeyevich nos convocou ao conselho. Fomos todos juntos, até minha avó, apoiada em sua bengala, declarou que não ficaria de fora. No gabinete do presidente, várias pessoas nos aguardavam. O próprio Anatoly Sergeyevich, o policial do distrito, a secretária do conselho com uma pasta de documentos e aquele mesmo jovem padre, Mikhail Petrovich, Anna Vassilievna Alexei. Começou solenemente o presidente. A perícia confirmou a autenticidade e o valor histórico dos objetos encontrados por vocês. Um suspiro de alívio escapou de nós. Mais do que isso, continuou ele, conseguimos estabelecer que essas relíquias realmente pertenciam à Igreja da Intercessão da Santíssima Virgem, aqui da nossa aldeia. Encontramos inventários do final do século X que as mencionam. Isso significa, interveio o padre, que vocês fizeram um serviço importante para preservar nosso patrimônio espiritual. No entanto, acrescentou Anatoly Sergeyevich, alguns itens têm valor histórico excepcional.
A ícone do Salvador do século XV e o cálice com pedras preciosas serão encaminhados ao Museu Regional. O restante retornará ao templo, assim que ele for restaurado. Quando for restaurado? Perguntei, surpreso. Sim, confirmou o padre. A eparquia decidiu reconstruir a igreja da aldeia. As obras começarão ainda este outono. Minha mãe não conteve as lágrimas, minha avó se benzeu, e meu pai, para minha surpresa, apertou com força a mão do sacerdote. Obrigado, padre. É o certo a fazer. Anatoly Sergeyevich levantou-se da mesa. Amanhã convocaremos uma assembleia na aldeia. Precisamos contar a todos sobre a descoberta e os planos de restauração. Espero que estejam presentes. É claro que aceitamos. A reunião foi marcada para as 18 horas, em frente ao clube. Parecia que toda a aldeia compareceu, dos mais velhos aos mais novos. As pessoas cochichavam, trocavam olhares curiosos na nossa direção. Notei Ronca e Paca na multidão, de cabeças baixas como se sentissem vergonha. Anatoly Sergeyevich contou detalhadamente a história da descoberta, leu o laudo dos peritos e anunciou os planos de reconstrução. Depois, o padre falou sobre a importância de preservar as tradições espirituais. Quando a parte oficial terminou, os vizinhos começaram a se aproximar. Desculpe, Mikhail foi o primeiro a falar, Vasily Vassilievich, envergonhado. A inveja falou mais alto, dissemos asneiras. Tudo bem, vizinho, meu pai acenou, magnânimo. O que importa não somos nós, mas o bem de todos. Maria Petrovna, mãe de Ronca, enxugava as lágrimas às escondidas. Obrigada por terem revelado a verdade. Meu avô sempre dizia que o padre Nicolai era um homem santo. E nós não acreditávamos. Ronca e Paca se espremeram até mim. Lioca, desculpa por termos tido medo na hora, começou Ronca. Já esqueci, interrompi, estendendo a mão. Agora vamos reconstruir a igreja juntos. Anatoly Sergeyevich, Mikhail Petrovich e Ana Vassilievna se aproximaram. Conversamos com os moradores e com o representante da eparquia, disse o presidente. Queremos propor que sua família seja a guardiã da igreja em restauração. É uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Meu pai olhou para minha mãe, que assentiu. Aceitamos, declarou ele. Só não entendo muito dessas coisas. Aprenderão, sorriu o padre. Com a ajuda de Deus. As pessoas demoraram a se dispersar, discutindo a novidade, fazendo planos. Decidiram que no dia seguinte, todos juntos arrumariam a cova abandonada do padre Nicolai. E no prédio do conselho, colocariam sua foto com a inscrição: heroicamente salvou os bens da igreja. À noite, enquanto voltávamos para casa, meu pai repentinamente passou o braço pelos meus ombros. Um gesto incomum para ele, sempre contido nas demonstrações de afeto. Filhote, perdoe este velho tolo, disse baixinho. O vovô era mais sábio do que todos nós, respondi. Se não fosse a minha teimosia, a minha fé, nada disso teria acontecido. Não só a sua fé, pai, completei. A do vovô, a da mãe, a da vovó. E a sua também. Ele se surpreendeu. Sim, a fé na justiça, na verdade. O Senhor sempre me ensinou a ser honesto, lembra? Meu pai refletiu por um instante, depois assentiu. Talvez você esteja certo, filho. Afinal, não estamos tão distantes dos nossos antepassados quanto parece. Naquela noite, ficamos sentados por muito tempo na varanda. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó. Belka deitava-se aos nossos pés, quase recuperada dos ferimentos. O crepúsculo envolvia a aldeia em uma luz suave, e lá longe, sobre a colina onde ficava a igreja semi-destruída, o pôr do sol ardia em tons dourados e púrpuras, pintando o céu. Sabem que estou pensando? Perguntou minha mãe, olhando para aquele clarão. Que às vezes é preciso perder algo para encontrar coisas muito maiores. Como assim? Não entendi, disse meu pai. Nós perdemos Belka, sorriu minha mãe. Mas encontramos a verdade, a fé, e parece, a nós mesmos. O outono daquele ano foi excepcionalmente generoso e ensolarado. As maçãs do nosso pomar cresceram grandes e suculentas, e as bagas de sabugueiro junto ao portão ardiam em cachos tão vermelhos que pareciam iluminar o quintal nas noites frescas. A aldeia de Krinskaya parecia ter renascido. As pessoas falavam mais alto, sorriam com mais frequência. E com as primeiras chuvas de outubro, chegaram as primeiras equipes de construtores para começar a restauração da igreja. No final de outubro, as obras principais estavam concluídas. O templo ainda não reluzia com cúpulas e reboco novo, mas o telhado foi reconstruído, as paredes reforçadas, o piso assentado e até o antigo iconostássio foi parcialmente restaurado. Todos juntos, dizia meu pai, satisfeito, ao voltar de mais um mutirão. O Colcos emprestou a técnica, as pessoas não se esquivaram, e conseguimos materiais por um bom preço. Ele havia mudado naquela época.
Uma espécie de solidez interior surgira nele, uma confiança tranquila. Embora o trabalho no Colcos continuasse árduo e os salários ainda atrasassem, ele já não reclamava tanto da vida, nem franzia a testa com tanta frequência. O próprio bispo virá, anunciou certa noite durante o jantar, para a consagração do templo e a entrega solene das relíquias, completou minha mãe, preocupada. No domingo seguinte, Anatoly Sergeyevich já havia combinado o uso do ônibus do Colcos para buscar a delegação da região. Os preparativos para a cerimônia tomaram conta de toda a aldeia. As mulheres batiam tapetes, lavavam janelas e assavam tortas. Os homens arrumavam os quintais, pintavam cercas e consertavam pontes. Nós, os adolescentes, sob a orientação de Ivan Stepanovich, preparávamos enfeites para a igreja, guirlandas de folhas de outono e buquês com as últimas flores. A nossa família coube um papel especial, receber o bispo em nossa própria casa. Minha mãe corria entre a cozinha e a sala de visitas. Minha avó selecionava as toalhas mais bonitas. Meu pai limpava o samovar, e eu ficava responsável pelo jardim, colhendo as abóboras e os chuchus mais bonitos para decorar a mesa. Na noite anterior à cerimônia quase não dormi. Pensava em como nossa vida havia mudado em poucos meses. No verão éramos apenas uma família comum da aldeia. E agora? Guardiões de tradições, restauradores da justiça, ou simplesmente pessoas que agiram conforme a consciência. O domingo amanheceu claro e fresco. A primeira geada leve prateou a grama, mas o sol logo derreteu aquela beleza frágil. Às 10 horas, diante da igreja restaurada, parecia que toda a aldeia havia se reunido. Mulheres com lenços coloridos, homens em suas melhores roupas, crianças sérias e solenes. Exatamente às 10 horas, o ônibus do Colcos chegou, e dele desceu um homem baixo e idoso, vestido em trajes eclesiásticos negros e brilhantes com um alto chapéu. O bispo. Atrás dele, alguns sacerdotes mais jovens e funcionários da região. Receberam-no com pão e sal. Ele abençoou os presentes e cumprimentou cada membro da nossa família com calor, detendo a mão sobre a minha cabeça. Eis aqui o jovem guardião da verdade, sorriu o bispo. Lembre-se, meu filho, que seu nome, Alexei, significa defensor. Hoje você honrou seu nome. Dentro do templo que cheirava a madeira fresca e tinta, montaram um altar temporário, coberto por uma toalha branca com cruzes bordadas. Sobre ele estavam aquelas mesmas relíquias que havíamos encontrado junto ao velho carvalho. Iluminadas pelo sol que entrava pelas janelas provisoriamente envidraçadas, elas pareciam ainda mais antigas e significativas. A cerimônia foi longa. Fiquei ao lado dos meus pais, sentindo um calor incomum se espalhar dentro de mim. Quando o coro entoou Te Louvamos, vi lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto de minha mãe. E então aconteceu algo que jamais imaginei ver. Meu pai prático, racional, fez o sinal da cruz de maneira desajeitada, mas decidida. Foi o momento de sua reconciliação final com a fé, não uma fé cega, mas consciente e amadurecida pelo sofrimento. Após a missa na parede da igreja, foi solenemente descerrada uma placa de mármore com a inscrição: ao padre Nikolai Morozov, reitor da Igreja da Intercessão da Santíssima Virgem, que salvou as sagradas relíquias da igreja em tempos difíceis. Com gratidão dos fiéis. A aldeia toda contribuiu para a placa, sussurrou ronca, orgulhoso, ao meu lado. Meu pai deu mais do que todos, um salário inteiro. Depois da parte oficial começou a festa. Mesas compridas foram armadas no pátio da igreja, cobertas com toalhas brancas e repletas de tortas caseiras, conservas e compota de groselha em grandes jarras de vidro. O bispo provou as iguarias, elogiou as anfitriãs e pediu silêncio. Sua voz soou especialmente solene no silêncio que se fez. Hoje não apenas consagramos este templo restaurado e devolvemos as relíquias à igreja. Restaurou-se a justiça histórica e lançaram-se as bases para o renascimento da vida espiritual nesta aldeia. E tenho um anúncio a fazer. Mikhail Petrovich Voronin é nomeado presidente do conselho paroquial. Meu pai, confuso, avançou e se inclinou diante do bispo. Agradeço pela confiança, senhor bispo. Farei tudo para merecê-la. Anatoly Sergeyevich apertou com força a mão dele e acrescentou: e da minha parte proponho a Mikhail Petrovich o cargo de vice-presidente do Soviete Rural para assuntos de cultura e vida comunitária. Com salário, é claro. A festa continuou até anoitecer. Belka, já completamente recuperada, passeava com importância entre as mesas, recebendo petiscos e carinhos admirados. Crianças de toda a região vinham ver a cadela milagrosa, como passaram a chamá-la na aldeia. Coitada da Belka, riu minha mãe. Daqui a pouco vão pedir autógrafos a ela.
Naquela noite, quando os convidados já tinham ido embora e estávamos sentados em nossa aconchegante cozinha, meu pai tirou do bolso uma pequena caixa e a estendeu para mim. Tome, filho. Dentro havia uma cruz de prata nova em uma corrente não tão antiga quanto a do meu avô, mas igualmente bonita. Para quê? Surpreendi-me. Eu já tenho uma cruz. A do seu avô. Você passará para seus filhos, disse ele sério. Esta é para você. Pensei muito em como agradecer pela lição que você me deu. Parece que os pais também podem aprender com os filhos. Ele fez uma pausa, olhando-me nos olhos. Qual lição, pai? Perguntei intrigado. A lição da fé, meu filho. Não uma fé cega, mas aquela que nos ajuda a enxergar a verdade mesmo onde os olhos comuns não veem nada. Coloquei um novo crucifixo no pescoço e, com cuidado, guardei o do meu avô na pequena caixa de madeira. Foi então que pela primeira vez compreendi de verdade que fé e razão não precisam ser inimigas, podem ser como duas metades de um mesmo todo, completando-se. Uma semana depois, meu pai recebeu uma proposta de trabalho em outra região, com salário alto e a promessa de uma casa. Reunimos-nos em família para decidir. O que acham? Perguntou ele, olhando para cada um de nós. Mudamos. Trocamos olhares. Minha mãe balançou a cabeça em sinal de negação. Minha avó apertou os lábios, decidida. E eu, sem hesitar, disse, não, pai. Nosso lugar é aqui. Para minha surpresa, ele concordou sem resistência. Eu também acho, filho. Aqui estão nossas raízes, nossa história. Aqui somos necessários. 40 anos se passaram desde então. Muita coisa mudou, o país, a aldeia, nós mesmos. Belka viveu mais 5 anos felizes e foi enterrada aos pés da velha macieira, como um membro da família. Meu pai serviu como zelador da igreja até o fim de seus dias. Minha mãe dirigiu a escola dominical, e eu, depois de me formar em pedagogia, voltei para ensinar na mesma escola rural onde estudei. Mais tarde, tornei-me seu diretor. A casa da minha avó segurou-se de pé. Hoje moro lá com minha esposa e no verão chegam os filhos e netos. Eles estão agora mesmo à mesa, ouvindo minha história, e vejo em seus olhos a mesma curiosidade, a mesma sede de verdade que um dia ardeu em mim. Vovô, pergunta meu neto mais velho, Petia, batizado em homenagem ao bisavô. E o que aconteceu com aquelas joias da igreja? Ainda estão no nosso templo, respondo. Vem amanhã à missa, você mesmo verá. Ele hesita, gagueja. Posso ver aquele crucifixo? O do bisavô? Levanto-me, tiro da cômoda a velha caixa de madeira. O crucifixo de prata, escurecido pelo tempo, repousa na palma da mão do menino. Petia tem 14 anos, a mesma idade que eu tinha quando meu avô me entregou essa relíquia. Um dia, ele será seu, digo, lembrando-o. Mas saiba, não é apenas um enfeite. É memória. É responsabilidade. É o fio que nos liga às gerações passadas. Ele segura o crucifixo com cuidado, e um raio de sol poente incide sobre a prata fazendo-a cintilar. Como naquela tarde, 40 anos atrás, quando mostrei o crucifixo aos meus amigos pela primeira vez. E por um instante parece que ouço a voz do meu avô. Cuide do crucifixo e da cadela, eles guardam a casa. Agora entendo que ele não falava apenas da casa de madeira, mas da morada da nossa alma, da nossa fé, da nossa memória, aquele lar que construímos a vida inteira e entregamos, como herança, aos que vêm depois. A fidelidade às tradições e a coragem de agir conforme a consciência sempre encontram recompensa, mesmo quando o caminho para a verdade é árduo. Isso, hoje, eu sei com certeza. E é isso que ensino aos meus netos, assim como meu avô um dia me ensinou. Anoitece. Os netos se retiram para seus quartos. Minha esposa recolhe a louça na cozinha, enquanto eu permaneço sentado em minha velha poltrona junto à janela, observando o sol se pôr além da linha do bosque, aquele mesmo bosque queimado onde, décadas atrás, encontramos muito mais do que tesouros materiais. Penso nos últimos 40 anos, como nossa aldeia se transformou, como nossa família cresceu, como o país oscila entre esperanças e decepções. Lembro dos difíceis anos 90, quando tudo parecia desabar, e do lento renascimento que tivemos a sorte de testemunhar. Recordo meu pai, que de cético convicto tornou-se um guardião da fé não cega, não fanática, mas consciente e profunda. Nunca se tornou teólogo nem decorava passagens da Bíblia, mas cada ato, cada decisão sua confirmava que as lições daquele verão de 1990 o haviam marcado para sempre. Até seu último dia, cuidou da igreja como se fosse sua própria casa. Lembro de minha mãe, que dirigia a escola dominical sem ser especialista em teologia. Sua fé simples e sincera, e a habilidade de explicar coisas complexas com palavras acessíveis, fizeram daquele lugar um refúgio para crianças de toda a região.
Quando ela morreu, seus antigos alunos vieram de cidades e até de outros países para se despedir. Minha avó Pelageia viveu mais 15 anos após aqueles acontecimentos. Teve tempo de ver a igreja renascer, a aldeia se transformar, meu casamento e o nascimento de meus filhos. Partiu em paz, durante o sono, com um sorriso nos lábios, como se visse algo alegre no último instante. Enterramos-na ao lado do avô Piotr, e tenho certeza de que onde quer que estejam, estão juntos novamente livres de dor e separação. Essa história também faz parte da minha trajetória. Conheci minha esposa na escola dominical que minha mãe coordenava. Sua fé era tão natural quanto a respiração, espontânea, sincera, presente em cada gesto. Foi dela que aprendi a reconhecer a graça divina nas coisas mais simples, no alvorecer que pinta o céu de rosa, no pão quente que sai do forno, no riso cristalino de uma criança. Levanto-me da poltrona e lanço um último olhar ao pôr do sol, que agora tingiu as nuvens de púrpura. Algures, além da floresta, ergue-se o velho carvalho, testemunha silenciosa daqueles tempos distantes. Ainda está de pé, embora enrugado pelo tempo, assim como eu. Às vezes vou até ele, sento-me junto às suas raízes nodosas e reflito sobre como a vida tece seus fios de maneira surpreendente. De um grão minúsculo nasce uma árvore centenária, de um único ato corajoso, uma cadeia de eventos que transforma destinos. Na escrivaninha, dentro da pequena caixa de madeira, repousa o crucifixo do meu avô, aguardando o momento de ser passado às mãos do próximo guardião da nossa memória. Já o meu próprio crucifixo, aquele que meu pai me deu anos atrás, aquece meu peito por baixo da camisa, como um lembrete tátil do caminho que percorremos juntos. Família unida por laços mais fortes que o tempo. Sou grato ao destino por essa jornada. Pelo verão de 1990 com seus medos e revelações, pela esquila perdida e reencontrada, símbolo de que até o aparentemente insignificante tem seu lugar no grande desenho, pelos objetos sagrados que voltaram ao seu lugar de direito, pelo meu pai, que se transformou quando mais precisávamos, pela fé que encontrei não na ausência de dúvidas, mas no ato de atravessá-las. Sou grato, acima de tudo, por esta aldeia que deixou de ser apenas um endereço para se tornar o solo onde várias gerações da minha família enterraram raízes, não apenas de sobrevivência, mas de pertencimento. E mais do que tudo, carrego a certeza de que a fidelidade às tradições familiares, a lealdade à verdade e a coragem de ir até o fim por aquilo que é justo sempre encontram sua recompensa. Talvez não imediatamente, talvez após provações e incertezas, mas a recompensa chega, tão inevitável quanto a aurora após a noite mais longa. Hoje sei disso com a clareza que só a experiência pode dar, e é essa lição que procuro transmitir aos meus filhos e netos, assim como meu avô fez comigo, com palavras serenas, com o exemplo de sua própria vida e com aquele crucifixo de prata que, como um fio condutor, une passado, presente e futuro em um único símbolo de fé, memória e amor. Com esse pensamento retorno para casa onde a família aguarda. Um novo dia se anuncia e, embora os anos tenham deixado suas marcas, a vida segue repleta de sentido, beleza e esperança. Afinal, enquanto houver histórias para contar, memórias para preservar e mãos para segurar, o caminho nunca termina, apenas se renova.